Seja bem-vindo ao podcast Rádio Lean. Neste programa eu trago dicas e insights sobre Lean, Six Sigma, melhoria contínua e gestão. Eu sou o Wilson Fogaça e te ajudo a ser um ninja da melhoria contínua e abrir as portas para uma carreira de alto nível. Super bem-vinda ao podcast Rádio Lean. Eu sou o Wilson Fogaça, sou o idealizador da escola Yokoten. E aqui, neste programa, nós discutimos estratégias para você ser um ninja da melhoria contínua e abrir as portas para uma carreira de alto nível, beleza? E no episódio de hoje, uma sessão especial do nosso podcast, a gente vai falar sobre trilhas de carreira em Lean Six Sigma, beleza? E esse é um tema bacana, assim, para a gente conversar. Na verdade, eu chamei esse tema hoje para a gente bater um papo assim, porque eu percebo assim, os alunos ficam com muitas dúvidas sobre isso, não é? O aluno começa a estudar o Green Belt, começa a estudar o Yellow Belt, alguns começam a se aproximar mais da filosofia Lean, né? Fazer alguns estudos, algumas coisas. E às vezes a galera fica meio perdida, assim, sobre como que é isso aí, como que as coisas funcionam, até onde que vai o Green, até onde que vai o Black, o que que o Yellow faz, o que que o especialista Lean também faz. Então, para a gente poder fazer algo diferente, assim, algo raiz, né, e principalmente, assim, ajudar os nossos alunos, dar essa orientação para a galera, eu escolhi esse tema de hoje como uma aula especial para vocês, chamado disso, certo? Trilhas de carreira Lean Six Sigma, para a gente poder fazer um bate-papo legal aqui. Maravilha? Então, gente, olha só, não é? Quando a gente começa a pensar assim em trabalhar com melhoria contínua, não é? Existem várias possibilidades diferentes, certo? Então, vamos começar a pensar um pouco assim em questão de hierarquias possíveis em melhoria contínua, em cargos, certo? Então, você pode ter lá, por exemplo, um gerente, um supervisor, um coordenador, um analista de melhoria contínua. Então, a empresa vai lá e busca esse tipo de profissional. Aí você pode ter também um gerente, um coordenador, um supervisor, um analista de processos. Tem muita empresa que chama assim, né, como analista de processos. E também tem ali gerente, supervisor, coordenador, né, encarregado de projetos. Também tem bastante disso aí nas empresas, certo? Então, trazendo um pouco assim da hierarquia por trás das vagas de contratação de melhoria contínua, tá? Aí a gente tem também as vagas de especialista Lean. Então muitas empresas elas buscam, né? Elas anunciam nas redes sociais, nos sites de emprego. Eu busco um especialista Lean, o especialista Lean Manufacturing, por exemplo. Algumas buscam gerente Lean, gerente de implementação do Lean. Então são todas hierarquias, são cargos que estão à disposição da gente no mercado, legal? Para a gente poder se candidatar e trabalhar com um especialista Lean em todas essas condições, tá? Beleza. E aí, para a gente começar aqui, então, eu vou começar fazendo uma jornada aqui lógica com vocês. Vamos chamar aqui de hierarquia de melhoria contínua, tá bom? Mas a hierarquia, sim, com relação ao título, com relação à formação da pessoa, ok? Só para a gente poder fazer uma analogia aqui legal. Não estou dizendo que uma é melhor que a outra. Estou tentando estabelecer uma hierarquia baseada na complexidade e nas entregas que cada um desses títulos te permite fazer, tá? Então, quando a gente vai olhar lá o Lean Six Sigma, por exemplo, você tem lá todas aquelas faixas do Six Sigma, certo? Que a galera conhece muito bem. A primeira faixa, a gente fala que é a faixa de White Belt, faixa branca. Quem está fazendo o curso comigo já aprendeu. Eu não vou nem falar de White Belt aqui, tá? Porque o White Belt não consegue fazer nada. Ele aprende o básico ali da melhoria contínua, uma ou outra coisa. Ele sabe o que está acontecendo, sabe o que é, mas ele não consegue entregar algo de valor para a companhia, porque os conhecimentos dele acabam sendo muito limitados, face tudo que a gente tem para fazer. Então, a moral é o seguinte, né? Eu quero começar com vocês com o Yellow Belt, tá?
que é o que a galera está fazendo agora. A gente está com uma turma de Yellow Belts pegando fogo aí, um monte de Yellow Belts ninjas. Então, gente, entendam o seguinte, né? O que vocês, como Yellow Belts, vocês conseguem fazer nas empresas de vocês, tá? Vocês conseguem rodar pequenas melhorias na sua área, melhorias localizadas na sua área, no seu departamento, certo? Então você vai lá, vai aplicar os conceitos do Lean Six Sigma. Por isso que nas nossas aulas de Yellow Belt eu coloco bastante conteúdo de Lean, porque é o Lean que vai te permitir cortar grama alta, trazer coisas mais rápidas. Então você, como Yellow Belt, você vai lá, vai pegar as ferramentas básicas do Lean, as ferramentas básicas do Six Sigma, as ferramentas básicas de análise de dados, de mapeamento de processos, e você consegue fazer um Kaizen simples, por exemplo. Você consegue fazer um A3 de solução de problemas, um A3 mais simplificado. Você consegue fazer uma análise de Pareto, resolver um problema de causa comum, algumas contenções de causa especial. Enfim, você consegue sim fazer algumas melhorias e isso é importante, certo? A gente coloca muito isso no nosso curso para que, de fato, o aluno consiga meter a mão na massa, consiga trabalhar, consiga fazer acontecer. Isso é importante, certo? Então, um Yellow Belt ele consegue fazer isso. Mas ele tem uma atuação principal que é apoiar os Green e os Black Belts em projetos de melhoria, tá? Essa é uma das principais atribuições do Yellow Belt. Até porque, gente, você sendo Yellow Belt numa organização, você não tem muito poder de decisão. Você consegue fazer algumas coisas, como eu comentei com você, mas às vezes você precisa ter bala na agulha, você precisa ter o poder de decisão. E você, como Yellow Belt, não tem muito disso, não é muito aderente à posição de Yellow Belt, você poder tomar decisões desse modelo fazendo isso, certo? Então, o que você precisa entender é que você, na posição de Yellow Belt, você está mais propício a ajudar Green Belts e Black Belts em projetos de melhoria, principalmente nas etapas de coleta de dados, tá? É aí que eles vão precisar muito da ajuda de vocês. Porque se tem algo que é preocupante em projetos de melhoria, é a qualidade de dados. Certo? Como que a gente coleta esses dados, qual é a qualidade da informação que a gente vai ter aqui. Então, a gente precisa entender muito bem isso aí. Isso tem que estar muito em pauta. Então, você vai ajudar Green Belts, vai ajudar Black Belts na coleta de dados, vai apoiar na elaboração de materiais, por exemplo, vai trabalhar produzindo procedimentos, manuais, instrução de trabalho, certo? Então, o Yellow Belt, gente, ele vai fazer um trabalho operacional para Green e para Black Belts. Ele não lidera projetos de melhoria. Vocês viram lá os projetos de melhoria dos meus alunos, lá no nosso portal de aulas, todos são Green Belts ou são Black Belts. O Yellow Belt ele não consegue fazer isso, ele não lidera. Então é importante, isso está claro para vocês, que vocês estão dando um primeiro passo que é muito importante. É muito importante esse primeiro passo. Vocês estão entrando no mundo da melhoria contínua, vocês estão entrando no mercado do Lean Six Sigma numa época que as empresas estão desesperadas para ganhar eficiência, para reduzir os prejuízos, para eliminar os desperdícios, certo? As empresas precisam disso. Então, assim, existe uma fome do mercado com a vontade de comer de vocês. Esse é o melhor momento do mundo para embarcar nessa jornada de melhoria contínua, certo? É só você ver a situação da economia, tudo que está acontecendo agora no nosso país. É o melhor momento. Só que vocês têm que entender que isso aqui é o passo inicial, certo? Ele é apenas o passo inicial. Existe uma jornada grande que a gente tem que percorrer, que a gente tem que subir ainda, para a gente poder, galgar voos mais altos, para a gente poder evoluir na nossa carreira, certo? O Yellow Belt, ele acaba ficando mais executor, tá? A gente não vai ter ali tanto assim líderes Yellow Belt, por exemplo, isso não vai acontecer. Mas vocês terão uma posição de execução importante nas empresas, certo?
Eu falo assim que o meu sonho de consumo, seria, por exemplo, entrar em consultoria empresarial e aí toda a galera da empresa, os meus interlocutores, se todos eles fossem Yellow Belts, certo? Tamanho é a importância disso. Faz total sentido, é super importante quando você vai numa jornada de melhoria contínua, você ter uma galera de Yellow Belts que estão te ajudando a fazer as coisas, cara. Isso é muito legal, isso é super importante, né? Isso é super importante. Então essa é a atribuição de vocês, legal? Que vocês têm que saber que é uma jornada e que as coisas só estão começando. Beleza. Aí, a gente vai pular para os Green Belts agora. Beleza? Wilson, o que faz um Green Belt? Então, assim, ó, já para deixar uma coisa clara assim para vocês, tá, gente? Assim, eu jogo muito limpo com os nossos alunos. Vocês vão ver isso. Eu sou muito transparente, sou muito honesto com vocês. Eu ajudo na hora que tem que ajudar, eu falo verdades na hora que tem que falar, e eu não passo a mão na cabeça, eu dou bronca nos alunos na hora que eu tenho que dar, né? Porque eu quero formar os melhores belts do mercado, os líderes do novo mercado. Esse é o meu propósito. Então é o seguinte, falar uma verdade para vocês, tá? Não existe um cargo de Green Belt. Não existe isso, pelo menos não aqui no Brasil, tá? Ou seja, ninguém vai te contratar para uma função de Green Belt. Black é diferente, a gente já vai falar do Black. Mas para Green Belt, pelo menos eu não vi, tá? Eu não vi isso aí e imagino que isso não vai acontecer tão cedo. Isso por quê? Porque um Green Belt, você trabalha parte do tempo rodando projetos de melhoria e parte do seu tempo conduzindo as suas funções operacionais normais lá da sua empresa, do seu dia a dia. É isso que faz um Green Belt. Então, por exemplo, você vai ser gerente de logística e Green Belt. Você vai ser analista de planejamento e Green Belt, por exemplo, certo? Então você continua com o seu cargo principal dentro de uma empresa e também você trabalha com a metodologia Lean Six Sigma rodando projetos em paralelo. Você continua com todas as suas rotinas operacionais, suas reuniões, seu beabá, tudo que você tem que fazer, e também trabalha como Green Belt rodando os projetos, né? Isso por quê? Porque pela característica de Green Belt, né, o que o mercado entende? O mercado entende o seguinte, cara, essa pessoa consegue fazer grandes projetos de melhoria. Antigamente falavam que era pequeno, mas eu vou mostrar aqui para vocês que são grandes projetos de melhoria, certo? Então o que o mercado entende o Green Belt é como um up profissional, certo? Um salto na carreira, um up profissional muito grande, né? Você olha aquele currículo do cara e fala, cara, ele é Green Belt, ele é Black Belt, então você está associado com o seu desenvolvimento profissional, tá? E por que isso acontece? Por que Green Belts tem esse reconhecimento? E aí, claro, né, que quando você se torna um Green Belt, as suas chances de serem promovidos aumenta, a sua chance de conseguir um emprego aumenta exponencialmente, certo? Porque é uma super qualificação. É uma qualificação que você tem em uma metodologia de classe mundial. Ou seja, no mundo inteiro, onde você for e você falar que você é Green Belt, a pessoa que conhece a metodologia vai olhar para você com olhos diferentes, certo? Então, muitas pessoas até me perguntam, né? Ai, Wilson, é melhor eu fazer uma pós-graduação em gestão de projetos ou eu fazer um Green Belt, por exemplo, né? O que você me recomenda? Até ontem rolou isso aí numa conversa com um aluno, né? Gente, eu falo o seguinte, ó, pós-graduação é vala comum. Hoje em dia, vala comum pós-graduação. Todo mundo tem. Veja os amigos de vocês, veja o ambiente que vocês estão envolvidos. Quantas pessoas vocês conhecem que têm pós-graduação e quantas pessoas vocês conhecem que são Green Belts ou Black Belts? Certo? Vocês mesmos podem fazer essa conta. Então, um Green Belt e um Black Belt, ele te diferencia do mercado, destaca a sua carreira muito mais do que uma pós-graduação, tá? Principalmente nesse momento em que as empresas precisam de resultados rápidos. A pós-graduação você vai levar 1 ano e meio, 2 anos para fazer alguma coisa. E é muito teórico.
O Green Belt e o Black Belt não, ele é prático, você faz agora, certo? Você traz resultados em 1, 2, 3 meses, é muito mais rápido. Então, um Green Belt, né, ele tem toda essa característica de execução de projetos, de crescimento. Então, assim, e aí antigamente, né, a galera falava assim, o Green Belt ele faz projetos de média complexidade, né, projetos menores. Gente, o que a gente tem visto no mercado são Green Belts fazendo projetos enormes, até maiores do que muitos projetos Black Belts, muito maiores, né? Por exemplo, a nossa aluna, a Leila. Cara, a Leila fez um projeto de R$300 mil no agronegócio. A Luciane, que vocês viram, aluna minha, fez um projeto na área de logística, economizou R$1,5 milhão de reais. Tem live dela aqui no YouTube, é só procurar lá. Né? O Cristiano, na área de processos, fez 600 pau de economia. E nessa última leva de Greenbelts que a gente teve aqui na escola, o maior projeto do aluno Franklin, o cara fez R$2,5 milhões de economia na empresa dele. Então imagine o prestígio que essas pessoas têm dentro da empresa deles e no mercado, certo? Você olhar assim e falar, pô, cara, você é um cara que economiza R$1 milhão por ano. Ó. Que chefe que não queria ouvir isso? É isso que a gente tem que pensar. Né? E como é que a gente faz isso? Por que Greenbelts fazem isso? Porque eles usam ferramentas não estatísticas, como vocês estão aprendendo no Yellow Belt comigo, e usam ferramentas estatísticas mais avançadas. É isso que muda. É isso que muda, certo? A gente vai usar técnicas de amostragem de dados diferentes. Então, por exemplo, um Greenbelt não olha mais só o histórico, como normalmente a gente faz para rodar projetos, certo? O que você faz? Você vai lá, pega lá os 6 últimos meses, os 12 últimos meses, monta um baseline e faz uma análise de dados, olhando o histórico. Agora não, com o Greenbelt o papo é outro. Você tem toda uma estratégia para coletar esses dados. Então, você vai trabalhar com árvore de amostragem, você vai fazer um MSA, uma análise do sistema de medição, certo? Para ter cuidado com aqueles dados e ter certeza que aqueles dados vão te mostrar o que você quer, certo? Qual é o tamanho do mercado para isso? Gente, toda e qualquer empresa que precise cortar custos, eliminar desperdícios e tenha problemas em seus processos. Toda e qualquer empresa. Vou dar exemplo para vocês de projeto que eu já fiz em TI. Né? Pensa o seguinte, área de TI, área corporativa, que faz atendimento a chamados. Qual é um dos maiores pesadelos do pessoal do TI? Não é aquele gargalo enorme de chamados, por exemplo, aquele backlog interminável? Você olha o cara lá, o cara tem 300 chamados por dia para resolver. Então você pode fazer um projeto na área de TI para reduzir o tempo médio de atendimento a chamados. Você pode fazer um projeto na área de TI para aumentar a vida útil do seu parque de equipamentos, para aumentar e verificar o estado de garantia dos seus componentes, por exemplo. Como que você acha que os fabricantes definem o prazo de garantia dos seus produtos? Como que você acha que eles fazem isso? Quando eles vão lá e colocam lá assim, esse produto aqui tem 2 anos de garantia. Como que eles fazem isso? Eles usam o Lean Six Sigma. Eles usam algumas distribuições de dados, entre elas a exponencial e a log normal, para fazer essa extrapolação de dados. De Poisson também, certo? Para ter essa visão de futuro. Então, aqui, ó, só que eu já dei 3 exemplos de aplicação para a área de TI. Pesadelo de todo comprador. Eu não tenho tempo de negociar, eu só fico emitindo pedido. Não é isso que acontece com o comprador? Você vai olhar o coitado do comprador, o cara tá cheio de pedido de compra, uma tonelada de pedidos de compra, e o cara fica emitindo pedido, e o comprador se sente estrangulado porque ele não tem tempo de negociar. Ele não tem tempo de fazer aquele núcleo da função dele, que é negociar bons preços com o fornecedor, que é trabalhar com engenharia em desenvolvimento de produtos, por exemplo, melhoria de serviços, certo? Fazer as funções de procurement, certo? Fazer as funções de sourcing, strategic sourcing, por exemplo, é o pesadelo de toda a área de compras.
E tem o cliente interno reclamando. Nossa, como esse comprador demora para emitir pedido de compra, não é isso? Então você vai lá num projeto de compras, por exemplo, para você reduzir o tempo médio de emissão de pedidos de compra. Ou você vai lá para reduzir o índice de erros em ordens de compra. Ou o comprador recebe muitas requisições de compras erradas das áreas clientes, então você trabalha para reduzir os índices de erros em requisições de compra que chegam para o coitado do comprador. Só para dar alguns exemplos assim, né, dessa área de supply assim para vocês, certo? Então, essa é a oportunidade para o Greenbelt. Querem um exemplo? Pesquisa na internet. Vejam lá o Hospital Albert Einstein. O que eles estão fazendo com o Lean Six Sigma? Área hospitalar, área da saúde. Né? Galera de laboratórios também reduzindo o tempo médio de realização de exames, por exemplo. Agora com a Covid, né? Isso está muito em voga também, precisa da redução. Então, existe um oceano azul imenso para quem é Greenbelt, certo? Vocês conhecem aquela estratégia do Blue Ocean contra o Oceano Preto? Vocês já viram isso? Oceano Vermelho contra o Oceano Azul? Né? O que diz essa estratégia do Blue Ocean? Imagine o seguinte, você tem lá no fundo do oceano, né, o Oceano Vermelho, onde os tubarões estão se matando, disputando o mesmo cliente. Imagine que você tem lá um mercado de celulares, tá? De venda de equipamentos celulares aqui no Brasil. Então, quem que está lá embaixo no teu Oceano Vermelho, disputando clientes, sangrando, né? Por isso que é o Oceano Vermelho. Tá lá, ó, Samsung, Motorola, LG, Sony, todo mundo se quebrando ali para vender celular no mercado. Não é isso que acontece? Disputando. Promoção, redução de preço, esse tipo de coisa. Legal. Aí lá em cima no oceano, quem que tá lá? A Apple. Vocês já viram a Apple fazer promoção de iPhone? Alguém já viu isso? Alguma propaganda da Apple na internet ou na televisão? Grande promoção, Black Friday de iPhone da Apple. Vocês já viram? Não viram, né? Por quê? Porque a Apple está no Oceano Azul. Ela não precisa disso. Não tem concorrente que chega na Apple, certo? É a mesma coisa com Greenbelts, cara. Você tem que sair da vala comum, você tem que sair do Oceano Vermelho, você tem que estar lá em cima no Oceano Azul. Tá? Você pode fazer projetos na área de produção para você aumentar, por exemplo, a tua produção hora-homem. Você pode fazer projeto para você aumentar o OEE, o indicador OEE. Você pode fazer projeto para reduzir a quantidade de refogos. Você pode aumentar os teus volumes de produção. Você pode reduzir o seu lead time de produção, reduzir estoques intermediários. Isso é uma carreira de um Greenbelt. Esse é o tamanho da oportunidade para quem quer fazer uma carreira de Greenbelt. Legal? Aí, né, olha só, existem até, gente, assim, algo que está mudando no mercado agora, que a gente fala até que são alguns pré-requisitos importantes, tá? E isso é legal a gente saber. Existem alguns pré-requisitos. Então, assim, na minha época, por exemplo, né, um diferencial no mercado, um pré-requisito que tinha no mercado é que você tinha que ter uma graduação. Depois isso evoluiu para pós-graduação. Hoje em dia, requisito no mercado é você falar inglês, por exemplo. Pô, você tem que falar inglês, cara, né? E a galera de qualidade, se tiver alguém aqui que está me ouvindo, galera de qualidade e galera de processos, tá? Galera de qualidade e galera de processos, gente, é praticamente um pré-requisito você ter uma certificação Lean Six Sigma. É a mesma coisa que você querer andar de moto e não ter carteira de habilitação de moto. É um pré-requisito. O mercado mudou tanto para essas áreas hoje em dia, certo? O pessoal de processos está tendo que tirar um coelho da cartola todos os dias para melhorar o atendimento para o cliente interno, e a galera da qualidade está tendo que focar tanto na melhoria de qualidade de produtos e serviços, porque as empresas não podem mais perder cliente, que existe uma demanda gigante para isso, certo? Além do que, principalmente o pessoal de qualidade, gente, infelizmente, qualidade acabou virando vala comum. Sabe por quê? Muita gente está fazendo tecnólogo em qualidade. Está saturado o mercado. É igual a logística.
Tem muita gente de logística no mercado, tem muita gente de qualidade no mercado. Tá saturado, a galera tá fazendo, tá saturado. Então quer dizer o seguinte, você precisa sair da vala comum, cara. Você precisa fazer um negócio diferente. E aí nesse diapasão todo, é praticamente o pré-requisitos. Até esses dias eu estava conversando com um aluno meu, a gente estava batendo um papo, o cara da área de processos. O Cristiano, que tem a live lá, que vocês viram fazendo live com ele, o aluno meu. E daí eu contei para ele, né, que um aluno me perguntou, Wilson, eu quero seguir na carreira de processos, cara, né? Top. Falei, beleza. Você acha que para eu ser gerente de processos eu tenho que ser black belt? Eu falei, cara, eu nunca vi gerente de processos que não é black belt, certo? Então, é um pré-requisito, gente. É um pré-requisito. Por isso que eu estou falando aqui para vocês. Se vocês não querem seguir nessa carreira, beleza. Mas se vocês querem seguir nessa carreira, ou vocês se diferenciam no mercado e estão lá no Oceano Azul, ou vocês vão ficar sangrando no Oceano Vermelho, certo? É isso que acontece com o mercado agora. Legal? Aí, olha só, galera. Vem também algo que tá bastante em voga no mercado também, que é a posição de especialista Lean. Vocês já devem ter visto isso aí, tá? Especialista Lean Manufacturing, que mais? Gerente Lean, certo? E aí a coisa muda um pouco de figura com relação aos Green Belts, tá? Muda um pouco. Por quê? Porque daí essa pessoa, o especialista Lean, a gente pode até falar que é como o Black Belt, tá bom? Apesar de serem atribuições diferentes, um pouco diferentes, mas em questão de hierarquia, de, vamos dizer assim, de atuação dentro de uma empresa, eles têm mais ou menos o mesmo escopo, tá? Que é fazer o quê? Quando você trabalha como especialista de melhoria contínua, especialista Lean ou Black Belt, os cargos, quer dizer o seguinte, você não vai mais se envolver com as rotinas operacionais do dia a dia, tá? Você vai trabalhar com iniciativas de melhoria. Pelo menos é o que deveria ser, né? Tem muita empresa que distorce isso, mas é o que deveria ser. A função Black Belt é essa, tá? A função especialista em melhoria contínua, especialista Lean é essa, ela preconiza isso, certo? Então, você vai para a empresa para você trabalhar com uma atuação que a gente pode falar assim, de forma corporativa, para você suportar as áreas que trabalham com você, como se fosse área de processo e área de qualidade, certo? Então, as áreas operacionais são clientes. Então, você é um Black Belt, por exemplo, você vai ajudar a área de logística a ganhar eficiência, né? Você é um especialista Lean, você vai ajudar a área de produção a ganhar eficiência, certo? Reduzir perdas, reduzir desperdícios, esse tipo de coisa, certo? Então assim, o escopo muda, porque você não fica preso em rotinas operacionais. Então, o que essas pessoas fazem, tá? Qual é a atribuição desses cargos? Pensa, você vai trabalhar exclusivamente para melhorar a situação em uma empresa. Por isso que é legal, certo? Gente, é só vocês pensarem, qual é a empresa que não precisa melhorar? Existe empresa que não precisa melhorar? Não existe, né? Você gosta de não ganhar dinheiro? Certo? Então pensa, você vai ser pago para você ajudar a empresa a se desenvolver e a melhorar, trabalhando com projetos e iniciativas de melhoria. Então eu peguei até uma breve descrição de cargo aqui, ó, de uma pergunta, né? De uma descrição de cargo de uma vaga de emprego para especialista Lean e Black Belt. Então, por exemplo, o que eles fazem, né? Eles provêm treinamentos em metodologias PDCA, revisão de processo. Então, você vai trabalhar para treinar as pessoas, certo? Você vai realizar o coaching de projetos de média, alta e baixa complexidade nas empresas, certo? Então, você vai ser um ponto de apoio para a galera que quer fazer melhoria contínua, legal? Vai ajudar a resolver problemas de processos, vai cascatear essa cultura Lean Six Sigma nas empresas, certo? Dentro da sua organização.
Um ponto que é legal também, né? Assim, aí é mais para Black Belts, especialistas Lean, né? Que quando a empresa ela define, por exemplo, a estratégia dela para o ano, né? O que nós temos que fazer ao longo deste ano, o Black Belt e o Green Belt e o especialista Lean, perdão, eles entram em cena com os gerentes, com os diretores dessas empresas para definir quais serão os projetos de melhoria ao longo do ano. Entende? Então, você faz projetos de melhoria que estão diretamente conectados com a estratégia da empresa, com o desdobramento estratégico da empresa, certo? Então, é uma posição assim super legal, super bacana, tá? E eu tô trazendo Black Belt junto com Master Black Belt aqui, tá bom? Porque aqui no Brasil não tem tanta distinção como nos outros países, tá? Então assim, é um Black Belt, por exemplo, que vai sentar com a área de RH para definir quais são os funcionários que devem ter uma certificação Yellow Belt ao longo do ano, por exemplo. Ou passar de Yellow para Green, por exemplo, para subir, né? Que mais que profissionais especialistas Lean, especialistas em melhoria contínua e Black Belts exclusivos fazem? Como você vai trabalhar exclusivamente com iniciativas de melhoria, certo? Você vai ajudar as áreas, você vai dar suporte para os departamentos para organizar coleta de dados, para organizar a elaboração dos indicadores deles, certo? Vai trabalhar muito forte em padronização, para ajudar a galera a padronizar processos, padronizar as medições, padronizar o reporte semanal ou mensal, os seus indicadores, certo? Então, tudo isso você vai fazer. Vai trabalhar com o conceito, vai trabalhar com programas de melhoria. Talvez vocês tenham visto já na empresa de vocês, quando os funcionários eles dão ideias e são premiados com essas ideias, certo? Tem várias empresas que fazem isso. Quem que analisa essas ideias? Quem que faz a validação? Geralmente são Black Belts ou são especialistas Lean ou especialistas de melhoria contínua que fazem isso, tá? Então, em fábricas isso é muito forte, em escritórios isso é muito forte. E a galera do Lean, principalmente a turma do Lean, é muito, muito forte a questão de ganhos rápidos, de quick wins, tá? Para você trabalhar ali com desenvolvimento de metodologias de redução de perdas e de desperdícios dentro das organizações, certo? Então existe, assim, galera, um campo muito legal para trabalhar com isso, certo? E é importante a gente entender essas hierarquias, certo? Para a gente saber onde que a gente quer chegar, para a gente saber onde que a gente tem que chegar, o que a gente pode fazer e como que a gente cresce a nossa carreira, tá? Eu fiz já algumas pesquisas com diretores e com headhunters, tá? A gente está no mercado, a gente conhece muita gente. Até lá quem está fazendo o Yellow Belt comigo viu lá algumas lives que a gente fez com essas pessoas, né? Olha, para a empresa, para o recrutador, o que importa mesmo é a tua capacidade de dar resultado. É isso que ele quer ver. Para ele, tanto faz se você vai ter lá um diploma lá de Black Belt ou de Green Belt, com ou sem a acreditação internacional. Você sabe por quê? Porque tem muita escola por aí que te dá essa acreditação internacional e você faz um projeto fictício. Você não faz um projeto verdadeiro. Ele te dá lá uma massa de dados, ele te dá um case para você resolver na aula, você resolve isso e ganha o teu diploma de especialista Green Belt ou Black Belt. Beleza? Você ganhou. Tem lá a acreditação do Council for Six Sigma. Aí você vai numa entrevista, você não sabe nem se defender. Você não sabe nem dizer o que você sabe fazer. Cai na mão do gerente, ele vai falar, tá, o que você pode fazer aqui pela minha empresa? Né? Tô vendo aqui, você tem aqui uma especialização certificada internacionalmente, o que você sabe fazer pela minha empresa? Certo? E a galera patina, você já perde ali. Então, o que faz a diferença é o que você aprende, certo? Como você aprende e a tua capacidade de trazer resultados. É isso que vai fazer a diferença, pode ter certeza. Como que você agiria? Você iria contratar o cara que tem um diploma nacional que te dá um resultado, que fala, eu fiz um projeto de R$1 milhão, ou um cara que tem um diploma com uma acreditação internacional, mas é só teoria, por exemplo. Porque o que interessa para as empresas é
resultado, certo? Esse é o ponto, né? O que interessa é resultado. Então, você ter uma acreditação internacional talvez seja só para você pagar mais caro num curso, porque alguém tem que pagar essa conta, certo? E acaba sendo o aluno, né? Tem um repasse de custos bem forte aí, tá? Só para a gente né, trazer um pouco da verdade aí para os alunos do que acontece. Porque acabou virando muito marketing disso, né? Ah, um certificado internacional, mas e o resultado? A tua capacidade de dar resultados, como é que fica? É isso que a gente tem que ver. Isso que é o mais importante de tudo, certo? Então, gente, a gente tem aí um oceano legal para a gente trabalhar, né? Tem muita oportunidade de mercado agora. Salários satelitam em valores bem interessantes também para isso, né? Principalmente para as posições de black belts, porque tem uma característica diferente, tem uma dedicação exclusiva para trabalhar nas empresas, certo? Você vai fazer isso, né? Imagina, você pega um black belt, por exemplo, e um black belt desse, o cara faz lá, vamos pensar assim, 3 projetos por ano. 3 projetos por ano, que seja. Cada projeto desse, o cara economiza R$1 milhão. R$1,5 milhão em cada projeto. Esse cara tem que ganhar um salário bacana, não tem? Para segurar ele na empresa como reconhecimento. Tem black belt que ganha R$18 mil. Black belt que ganha R$15 mil, R$19 mil, fora os benefícios, certo? Quando você vai para a área do Lean, especialista em melhoria contínua, certo? Você vai ganhar ali entre 8 e 12 mil reais, 8 e 13 mil reais, assim, no topo da empresa. Quando você vai para o Black, você já vai para essa grana. Quando você é Green, você usa o Green Belt para alavancar a tua posição dentro de uma empresa, certo? Porque você não tem ali um profissional Green Belt, certo? Então você, por exemplo, você é analista de suprimentos, você briga para uma posição de supervisão de suprimentos, por exemplo, certo? Você é até estagiário, por exemplo, a galera que faz estágio entra no Green são todos efetivados, todos são efetivados. Só você ver quantos estagiários fazem Green Belt, por aí, né? Você tem uma posição de coordenação, você faz um Green Belt, você vira um gerente, aumenta a visibilidade. Então eu penso o seguinte, você ser um Black Belt, você ser um especialista Lean, você ser um especialista de melhoria contínua, você muda a tua carreira e vai trabalhar exclusivamente com isso. Quando você continua na sua carreira, você faz um Green Belt como uma alavancagem para o seu cargo atual, para você se destacar no mercado e brigar mais por uma promoção, certo? E se você que está me ouvindo está desempregado, está buscando recolocação, o segredo é esse, né? É só você ver as vagas de emprego, certo? Assim, gente, eu falo isso porque, assim, eu recebo muito e-mail de aluno, muito WhatsApp, muitas coisas, né? Wilson, me ajuda, eu estou desempregado. Wilson, me indica para uma vaga. Wilson, socorro, né? A gente entende, assim, o mercado, a gente entende a situação. Eu já passei por isso, depois eu vou contar a minha história para vocês, né? Para a turma de Yellow Belt. Então, a gente sabe como é que é. O melhor conselho que eu posso te dar agora sobre isso é você se especializar em melhoria contínua, fazer uma especialização. Por quê? Porque é a profissão do futuro. O mercado precisa disso, as empresas precisam disso. E o que é muito legal também sobre isso é que o que você aprende, você aplica em qualquer área, você aplica em qualquer empresa. Cara, qual é a metodologia que você usa que você aplica em qualquer área, em qualquer empresa? Qual é a forma de trabalho que serve em hospital e numa construção civil, por exemplo? É a melhoria contínua, é essas áreas. E se você vai morar nos Estados Unidos, vai morar na Europa, vai para o Japão, vai para a China, as pessoas vão entender o que você está dizendo. Você vai falar a mesma língua que elas. Então você aprende algo que te destaca no mercado, que te ajuda a conseguir emprego, que te ajuda a ser promovido, que você pode trabalhar em qualquer empresa, de qualquer tamanho, qualquer área, em qualquer lugar do mundo. É bom ou não é? Certo? Isso é o que uma especialização como essa faz pela tua carreira. Esse é o tamanho do negócio, é tudo isso que dá para fazer. Tá? Nos Estados Unidos, tá? Da Europa eu não posso falar porque eu não conheço muito, né? Nos Estados Unidos,
A certificação lá do Council for Six Sigma, ela é bem valorizada, tá? Mas você tem que ser acreditado pelo Council for Six Sigma. Essa que é a diferença, né? O que acontece aqui no Brasil, né? Vamos falar um pouquinho assim. Você tem várias escolas que vão lá e carimbam teu certificado com o selinho do Council for Six Sigma. Beleza, ok. Na prática, o Council for Six Sigma nem sabe que você existe, tá? A escola, ela compra o direito para ela poder carimbar o teu certificado e ela te repassa essa conta. O que a escola tem a fazer é ter uma ementa de curso de acordo com a programação recomendada pelo Council for Six Sigma. Então, o Council vai dizer, olha, é isso aqui que tem que ter no curso de Green, é isso que tem que ter no curso de Black. Daí a escola, beleza, quero me credenciar com você. A escola vai lá, monta o plano de curso, dá aula seguindo aquilo lá, você vai lá, faz um projeto de melhoria, a escola coloca lá no teu certificado. Paga-se o Council for Six Sigma e cobra do aluno, tá? O Council for Six Sigma nem sabe que você existe. Então não adianta você chegar nos Estados Unidos com um certificado desse, porque eles sabem que quem credenciou foi a escola, não foi o Council for Six Sigma. Então se você quer no exterior, você precisa ir direto no site do Council for Six Sigma e fazer a prova dele ser acreditado por eles, tá? Aí você tem uma chancela, tá bom? Gente, essa é a verdade, tá? Tô aqui, não tô mentindo para vocês, tô aqui para abrir os olhos de vocês, legal? É exatamente assim que funciona, tá bom? Então, a gente falou um pouco assim, ó, do que você pode fazer na área de produção. A gente falou do que você pode fazer na área de compras. A gente falou do que você pode fazer na área de TI. A gente falou da área de saúde, a gente também falou, certo? Então, os hospitais reduzindo o tempo médio de pronto atendimento, reduzindo o tempo médio de liberação de exames, reduzindo o tempo médio de erros de prescrição de medicamentos. Olha isso, hein? Redução dos níveis de estoques, tanto em fábrica quanto em hospitais com farmácia satélite, por exemplo. Eu fiz muita consultoria em hospital já, que ajuda nisso. Que mais? Galera de manutenção. Galera de manutenção tem um campo assim enorme para Lean Six Sigma, para você trabalhar nos teus indicadores, né? MTTR, MTBF, por exemplo, certo? Para melhorar esses tempos, para reduzir os estoques de peças de manutenção, reduzir o tempo de compra, tudo isso, certo? Engenharia, redução do tempo médio de desenvolvimento de projetos, empresas projetizadas, a gente faz muito isso, eliminando perdas, eliminando desperdícios. E a galera do Office, né, gente, que a gente não falou. Pô, as áreas administrativas estão com tudo, cara. Se vocês forem olhar assim, por exemplo, pega uma fábrica dessas que são muito automatizadas, por exemplo, você tem um monte de máquina, você tem uma porrada de máquinas lá, poucas pessoas trabalhando no chão de fábrica, e como é que é o escritório? Não está cheio de gente? Não tem um monte de gente trabalhando lá nisso aí? Então, as áreas administrativas têm um campo imenso para fazer melhorias em termos de Lean de Six Sigma. Imenso. Eu sei que tem galera do banco, né, que está participando com a gente, da nossa turma de Yellow Belts. Em banco, você pode trabalhar para reduzir o índice de inadimplência dos seus clientes. Você pode trabalhar para reduzir o tempo médio de análise de crédito dos seus clientes. Você pode trabalhar para reduzir o backlog de esteira de crédito, para reduzir erros de cadastro, por exemplo, certo? Compras, a gente já falou. Área jurídica, você pode reduzir o tempo médio de emissão de contratos, por exemplo, certo? Área financeira, final do mês, erros de conciliação bancária. Área de RH, quando vocês entram numa empresa, vocês não levam lá 50 dias para começar a trabalhar? Não é ruim isso, né? Você fica doido para começar a trabalhar numa empresa nova, pô, e o processo de contratação leva 50 dias depois que você fez a entrevista e foi aprovado. O cara fala para você, você vai entrar só daqui a 50 dias, porque tem que esperar aquele corte da folha e tal, você tem que fazer exame médico. Pô, e aí você tá doidão para começar a trabalhar, você leva 40, 50 dias para entrar na empresa, o teu chefe tá desesperado para você entrar, porque ele precisa de você lá para trabalhar. Então a galera do RH faz projetos para
redução do tempo médio de contratação de novos funcionários, por exemplo, certo? Por isso que eu estou falando para vocês, galera, olha o tamanho da oportunidade que a gente tem quando a gente trabalha com isso. Muda totalmente, né? A gente sai de uma condição que, igual ao Alcimar, aluno meu que vocês viram lá, você sai de uma condição de procurando emprego para escolhendo onde você quer trabalhar. Você sai de uma condição de estar estagnado na tua carreira para ser promovido ou procurar um emprego novo. E quem está falando isso são os meus alunos, não sou eu. Né? O nosso papel aqui é ser um facilitador e abrir esses caminhos para vocês, é dar a luz para que vocês cheguem lá, mas vocês têm que acordar por si mesmos, certo? A gente faz a oportunidade. Né? Isso é importante a gente falar. Né? Muitas pessoas falam assim, eu não tenho uma oportunidade, Wilson. Nossa, oportunidade não se espera. Oportunidade a gente cria. É a gente que faz a oportunidade. Se você ficar esperando, você vai esperar sentado a vida inteira. Bem da verdade é essa. Pode esperar sentado a vida inteira. Oportunidade é algo que você cria para você. É algo que você vai atrás, algo que você se desenvolve. E vocês têm uma oportunidade agora. Tem oportunidade de mercado. As empresas estão ávidas para isso. Hoje ainda eu estava falando com um aluno, fazendo um café com mentoria, né? Um aluno chamado Caio, né? Tá lá na comunidade dos ninjas lá, né? Sobre essa questão de consultoria, por exemplo, né? Ele falou, viu, você não tá fazendo consultoria? Como é que tá? Eu falei, não tô, cara. Eu não tô mais fazendo consultoria. Não parei de pegar. Porque o mercado tá tão aquecido, tem tanta demanda por consultoria, por melhoria contínua, que ou eu fico fazendo consultoria ou eu vou dar aula, eu vou me dedicar aos alunos, que é o que eu quero fazer, é o que eu gosto de fazer. Então eu dei uma segurada em consultoria. E tá aí, as empresas estão precisando de um monte de gente fazendo esse tipo de coisa. Falei hoje ainda para o nosso aluno. Né? A gente tem um programa chamado Café com Mentoria, com os nossos alunos Green Belts e Black Belts, que é um apoio que a gente dá para eles, né? 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E hoje eu estava fazendo um atendimento, a gente entrou nessa conversa. Então, assim, oportunidade você cria, você vai atrás. Quem quer dá um jeito, né? Quem não quer, fica chorando. Simples assim, certo? E tá aí, o mercado é a profissão do momento. Legal? É algo bem interessante para a gente fazer, tá? Wilson, o que é melhor fazer, o green ou o black? Ou Wilson, devo ser green belt ou devo ser black belt, tá? Eu vou tentar ajudar vocês com essa resposta. Gente, é o seguinte, tá? É uma decisão muito particular de vocês, tá? Se vocês forem perguntar em algumas escolas, toma cuidado que o pessoal vai querer te empurrar o black belt de cara. Por quê? Porque quer vender curso, né? É mais caro que quer vender curso. Então, quando o aluno me pergunta isso, né, eu tento trazer 2 insights assim para ele, tá? Eu espero que isso possa te ajudar, né? Esse é o meu papel aqui, né? A gente compartilhar conteúdo com você para te ajudar, certo? Isso que quer dizer Yokoten, tá? A escola Yokoten, uma palavra de origem japonesa que quer dizer compartilhar as melhores práticas, certo? Isso é Yokoten na sua essência. Por isso que a gente faz esse Yellow Belt grátis, como uma forma de ajudar as pessoas, né, ajudar a sociedade nesse momento a fazer um curso de valor e a subir na vida e na carreira, certo? É uma ação voluntária, 100% voluntário, né? A gente não cobra nada para isso. Muito pelo contrário, faz para ajudar. Então, o que eu digo para o aluno, né, quando ele pergunta se faz o green, faz o black? Você tem que pensar algumas coisas assim. Primeiro, se você está no início da sua carreira, tá? Digamos assim, você está fazendo um estágio, se você trabalha numa posição ainda mais de início, com um assistente, né? Um analista, se você trabalha mais ligado a operações, por exemplo, físicas, operador de empilhadeira, logística, certo? Chão de fábrica, se você tem um contexto como esse, se você está mais no início de carreira, até ali uma posição ali de analista, né? Analista júnior, analista pleno, se você está com um pouco menos de dinheiro, que é um curso mais barato, que mais? Se você é jovem,
se você tem até os seus 30 e poucos anos ali, né? 34, 33, por aí, assim, é legal você fazer o green nessas condições, tá? Principalmente porque você não vai ter acesso a muita coisa assim, na empresa em nível Black Belt. Por exemplo, talvez você não tenha acesso a números confidenciais da empresa sendo um analista ou um assistente. Então você não vai poder explorar todo o potencial do Black Belt. Você vai ter um título, mas não vou dizer que você vai jogar dinheiro fora, porque a gente nunca joga dinheiro fora com isso, certo? É o conhecimento. O conhecimento é uma coisa intangível. Só que você não vai conseguir exercer na plenitude, tá? Hoje, olhando esse cenário, tá bom? Agora imagina o oposto disso, né? Digamos assim, que você já tem uma posição de analista sênior, né? Você já é um coordenador, você já é um gerente, você já tem lá 15 anos de experiência na tua posição, você já tem ali mais do que 35, 36 anos, certo? Você tem todo esse contexto, legal? Você já tem uma vivência, já tem uma experiência, então é melhor você seguir para o Black, certo? Por quê? Porque você já está num outro contexto. Esses dias eu falei com um diretor que fez um Yellow Belt na turma passada, né? E ele me perguntou o que eu achava. Eu falei, cara, diretor tem que ser Black, não combina com o Green, é pouco pro Green, certo? Você olha um currículo de um diretor Yellow Belt, é pouco, né? É nada. Por quê? Porque o cara é um diretor, certo? Então, um diretor, por exemplo, o cara tem que ser um Black Belt. Se ele quer trabalhar com melhoria contínua, ele tem que ser um Black Belt. Por quê? Porque o Black Belt, assim, a gente exercita outras coisas muito além da certificação, certo? Uma boa escola vai fazer isso por você. Então, quando você faz o Green e principalmente o Black, a gente trabalha muito com liderança, com gestão de pessoas, com inteligência emocional, com gestão de projetos, certo? Então, os profissionais de Six Sigma, Green e Black, têm essa visão holística, tá? Eu falo isso nas aulas, né? Eu falo, gente, se for para aprender ferramenta, você não precisa comprar o Green e o Black. Você vai no YouTube e faz tudo. Vai lá, procura lá, DOE no YouTube, procure MSA no YouTube. Você faz de graça, você não precisa pagar. Agora, se você quer aprender a potencializar tudo isso com as suas soft skills, que é que faz a diferença no mercado, aí sim você tem que achar uma escola legal para fazer, né? Então tem esses dois cenários, certo? Se você, por exemplo, assim, tem pouco tempo para estudar, faça o Green. Se você já tem um pouco mais de tempo, vá para o Black, certo? Se você tem energia e disposição, vá para o Black direto, se essa for a tua condição, certo? Você vai ter uma carga maior de estudo, uma carga maior de estatística, né? A galera pergunta assim às vezes, Wilson, eu posso ir do Yellow direto para o Black? Pode. Né? Eu fiz isso. Quando eu virei Black Belt, eu fiz isso. Eu não tinha nem o Yellow Belt. Eu fui direto para o Black, direto, tá? Depois eu vou contar essa minha história aí na turma de Yellow Belt para vocês. Uma história maluca, assim, que a minha vida virou de cima para baixo de um dia para o outro. E eu virei Black Belt, tá? Fui direto para lá, certo? Fui direto para lá. Então, é algo que sim, você pode fazer isso. Você pode ir direto para o Black Belt se você quiser, né? Não necessariamente você precisa fazer. Ah, Wilson, eu quero fazer por step, né? Ponto a ponto. Beleza, você vai lá, começa com o teu Green, que é bacana, certo? Um curso mais barato. Vai lá, faz um Green Belt, aprende, se desenvolve. O dia que você quiser virar um Black Belt, o que você faz? Você vai lá e compra o upgrade para o Black Belt, por exemplo. Certo? Você compra o upgrade e daí você vira. Você sai do Green e vira para o Black Belt. Tá? Ou se você quer direto para o Black, sim, você pode fazer. Não tem nenhum pré-requisito. Tá? De qualquer maneira, se você está em transição de carreira, é uma certificação que vai te tirar da vala comum. Na hora. É só você pensar o seguinte, tá? Imagina que você é o recrutador, certo? Você tem 2 candidatos que chegaram na final do processo seletivo. Você tem um cara que é Green Belt e um cara que não tem nenhuma especialização, ou Yellow Belt que seja, tá? Lado a lado, 2 currículos. Mesmo salário, mesma experiências, mesmas aptidões. Você tem que tomar a decisão. Qual é o cara que você vai contratar?
é o cara que é Green Belt, certo? Então, se você está buscando recolocação, é legal você ter uma especialização, tá? De novo, né? Dependendo da tua idade, dependendo da tua experiência, dependendo do teu cargo, vá para o Black. O Black vai te destacar mais ainda, certo? Agora, se você pode fazer o Green, certo? Você está nessas condições que a gente falou, cara, faz o Green Belt que já vai ser legal, já vai te ajudar pra caramba, assim, a se sobressair no mercado, né? Você sai daquilo que eu falo que é vala comum, né? Que é por isso que a gente não consegue mudar as coisas, porque a gente é vala comum, nós somos só mais um. Se a gente não fizer algo de diferente, a gente está lá no Oceano Vermelho, lá embaixo, disputando lá com os outros candidatos, certo? É isso que eu falo para os nossos alunos, né? Ó, vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Que estão me ouvindo aqui, né? Já que vocês comentaram que estão em transição. Quer ver como é que você sai disso, já sendo Yellow Belt? Uma coisa legal que vocês podem fazer, tá? É o seguinte. Por que eu peço para o aluno Yellow Belt fazer um resumo do curso? Né? Muita gente me xinga por causa disso. Ah, pô, mas por que você tá pedindo para a galera fazer um resumo e não uma prova? Porque é o seguinte, olha só, gente. Quando você tem que fazer um resumo, você faz uma resenha do teu trabalho, você assistiu a aula e aprendeu, porque você escreveu, certo? Isso faz parte do aprendizado cognitivo. A gente aprende fazendo, certo? A gente aprende fazendo, a gente aprende praticando. Então você aprende. Quando você vai fazer uma prova de certificação do Yellow Belt, você está à mercê da sorte. Quer dizer o seguinte, você talvez não precisa nem ter assistido todas as aulas, você vai lá, faz a prova, se você der sorte, você passa. E não é isso que eu quero. Eu quero que você seja um cara foda, com perdão da palavra, né? As meninas estão me ouvindo. Um baita profissional, cara. Esse é o meu intuito aqui na escola, sabe? É por isso que a gente luta, é por isso que a gente briga. É por isso que numa live aqui pro Yellow Belt está cheio de aluno meu do Green, do Black Belt assistindo aqui com a gente, que não perdem nenhuma aula, nem um encontro ao vivo, mesmo que seja para Yellow Belts. Os alunos estão aqui, a comunidade dos ninjas está aqui, porque a gente faz isso. Então, quando eu peço para você fazer um resumo para a certificação, é para você aprender mesmo. E aí, sabe o que você faz? Olha só, galera, você que está procurando emprego, vou deixar essa dica para você, tá? Pensa o seguinte, quando você vai comprar móveis planejados para sua casa, ou quando você... Vamos pegar esse exemplo. Você vai comprar móveis planejados para sua casa, beleza? A empresa, ela não tem um portfólio dos móveis para te mostrar? Ela não te mostra lá os armários, as camas e você escolhe naquilo? Ou quando você vai comprar... Você vai fazer um website, por exemplo, né? Ou quando você vai comprar artes, folders, flyers, esse tipo de coisa, as empresas não te mostram um portfólio dos produtos deles para você poder escolher? Então, para você sair da vala comum, quando você for fazer uma entrevista de emprego, leve o teu portfólio. Isso vai te colocar dentro da empresa, isso vai te fazer toda a diferença. E quando você faz um resumo do Yellow Belt bem feito, e você vai para uma entrevista de emprego, leve o teu resumo. Imprima ele bonitinho, encaderna, deixa ali, porque na hora que chegar na parte técnica da entrevista, tá? Com o recrutador não vai adiantar muito, porque ele não entende muito disso. Alguns, mas a maioria não, certo? O recrutador vai olhar as tuas soft skills. Mas se você passar pelo recrutador, falar para ele que você é Yellow Belt, que você entende os princípios da melhoria contínua, que você consegue fazer várias coisas, e aí você chega, né, cara a cara com o gerente, com o supervisor, e você tem o currículo, e você tem o material na tua mão, o teu resumo, a conversa muda de figura, meu irmão. Sobe a barra na hora, tá? Porque você vai falar para ele, falar assim, ó, posso te mostrar o que eu sei fazer? Ó, tá aqui, ó, eu sei fazer isso, tá aqui, ó. Esse aqui foi o meu trabalho de certificação, é isso que eu posso fazer pela tua empresa. Muda totalmente, tá? E eu já falei isso nas outras lives, eu sempre falo isso para as turmas novas de Yellow Belt, que é uma forma de ajudar vocês. Eu já fui contratado fazendo isso, tá? Eu já fui. Quem está fazendo Yellow Belt comigo viu o projeto que eu apresentei lá numa conferência internacional. Puta projeto, show de bola.
E uma ocasião da minha vida profissional, eu estava desempregado, estava na merda, precisava de emprego, precisava fazer coisas. Peguei um projeto que eu tinha, resumi ele, imprimi e levei para a entrevista. Cheguei na entrevista, falei com a menina do RH, beleza, passei na primeira fase, chegou na segunda fase com o gerente da área, ele começou, e daí, Wilson, e tal, um cara, maior gente boa, assim, bem legal o cara mesmo, foi super bacana comigo na entrevista. Ele falou, cara, e daí, o que você sabe fazer, né? Como é que é esse negócio aí de melhoria contínua, de Black Belt que você colocou no teu currículo? Daí eu virei pra ele e falei assim, o nome dele é João, cara, um chefe muito bacana que eu tinha, né? Adoro ele. Falei, João, em vez de eu te falar o que eu posso fazer, posso te mostrar o que eu já fiz? Você me dá 10 minutos do teu tempo para eu te mostrar algo prático, para você ver o que eu posso fazer pela tua empresa? Ele, pode. O que você tem aí? Daí eu falei, não, beleza, aqui ó, tá vendo esse projeto? Foi isso, assim, passei o projeto com ele. Sério mesmo, passei todo o projeto com ele. Ele viu, porra, que massa e tal, não sei o quê. Beleza, aí terminou a entrevista, né? Era numa salinha pequena, assim, ele me deixou ali na mesa, não, então beleza e tal, só vou ali fora atender uma ligação telefônica e já volto, me espera aqui. Eu falei, beleza, fiquei ali esperando. E dava para ouvir as pessoas passando pelo corredor dessa salinha, tinha muito eco, então a porta estava fechada e a gente ouvia as pessoas andando para lá e para cá. Ele foi atender o telefone, e aí nisso, cara, foi muito massa, nisso passou a recrutadora, né? E ela, e daí, João, como é que foi com esse candidato? E eu ouvindo ali, né, cara, fiquei quietinho. E daí ele virou pra ela e falou assim, pode contratar, é esse cara que eu quero. Era o cara que, pô, você viu, o cara trouxe o projeto dele, meu. Me mostrou uma parada muito massa, o projeto dele. Dela, ele falou comigo na entrevista. Ele, não, pode contratar, é esse cara que eu quero, e traz ele já pra cá. E eu escutando na salinha, né, eu falei, nossa, que massa, né, fiquei quieto ali. Aí quando ele entrou na sala, eu fiz aquela cara assim, tipo, não tô sabendo de nada, né? E ele, não, olha, você foi legal, nós vamos pensar um pouco, vamos te dar o retorno depois, eu volto a falar com você. E eu por dentro pensando, cara, a vaga é minha já, né? Querendo ali dar aquele grito, tô contratado e tal, né? E dito e feito, cara, no dia seguinte ele me ligou, não foi nem a menina do RH, cara, foi ele que ligou, falou, cara, eu tô te ligando, pô, eu quero você aqui, vamos trabalhar, vamos, né? Então, é isso que acontece, gente. E aí, desde então, eu tenho essa ideia, que eu sempre recomendo para os meus alunos, né, que quando eles vão fazer entrevista, para eles levarem os resumos do Yellow Belt, tá? Então, galera, é esse o horizonte. É isso que vocês vão encontrar, sabe? São essas as possibilidades, né? O Alcimar, cara, o Alcimar recebeu 3 propostas em uma semana. Tem live dele lá também. Chama ele lá no LinkedIn, ele vai confirmar para vocês. Né? Ele ficou tão feliz que ele falou, viu, você pode contar para quem você quiser, cara. Você salvou minha vida. Eu falei, não fui eu, cara. Você salvou a tua vida. Né? Eu só te dei o caminho, só te dei a luz, mas quem se saiu bem na entrevista foi você, quem estudou foi você, quem tá fazendo green é você, não sou eu. Eu só tô aqui para te ajudar, tô dando uma força para você, né? Então, gente, assim, por isso que eu falo, galera, sabe, que a oportunidade a gente cria, beleza? Queria deixar um super beijo na bochecha das meninas e um abraço apertado para os garotos. Valeu? Um beijo no coração de vocês e tchau, galera. Até mais. Seja bem-vindo ao podcast Rádio Lean. Neste programa eu trago dicas e insights sobre Lean, Six Sigma, melhoria contínua e gestão. Eu sou o Wilson Fogaça e te ajudo a ser um ninja da melhoria contínua e abrir as portas para uma carreira de alto nível.